Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar essa carteira em crochê. O passo a passo está bem detalhado e seguindo o mesmo vídeo você pode confeccionar com o tamanho que você precisar. Essa carteira menor tem 20 centímetros de largura, 11 de altura, é um tamanho excelente para você carregar os documentos, carregar o celular e eu utilizei aqui 150 gramas de fio extra premium da Teste Piratininga. É um fio muito leve, bem macio, o corte nas laterais é preciso, então olha, os pontos ficam perfeitos. Esse novelo tem 250 gramas e vem com 140 metros, então é um fio bem leve. Nesse outro tamanho eu utilizei 235 gramas, mas ela tem 22 centímetros de largura e 17 da altura. E nessa aqui você inclusive pode até colocar alça e formar uma bolsa aí seguindo o mesmo modelo. Ou seja, seguindo o mesmo vídeo você pode confeccionar com o tamanho que você precisar. Utilizei também agulha para crochê 6 mm, utilizei um botão, olha esse com imã, que você pode separar as duas partes aqui e costurar. Não serve aquele de pressão, tá? De colocar porque o fio de malha é um pouco mais grosso, então precisa optar por esse assim, com essas abas para costurar. Deixa eu mostrar aqui na peça para você ver que ele fica, olha, costurado aqui na parte interna da bolsa, tá? Então tem que ser esse tipo de botão. Você consegue encontrar aí nos armarinhos da sua cidade, só procurar esse botãozinho assim com imã que você consegue encontrar. Na minha eu utilizei só um, mas você pode utilizar inclusive dois. Utilizei também, olha, uma alça de couro, essa aqui já vem com mosquetão, você consegue comprar também essa alça tanto no armarinho aí da sua cidade ou comprar também nas lojas online, você consegue encontrar essa alça, mas é opcional. Você pode fazer inclusive de crochê mesmo para colocar aqui na alça. E na hora dos arremates eu utilizei também tesoura, utilizei uma agulha de tapeceiro número 14, agulha de costura bem fina, olha, com fio de costura também para pregar o botão. Na descrição do vídeo tem a lista completa dos materiais e tem a marcação de início de cada uma das carreiras. É só você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço que vão abrir os capítulos para você ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu deixei também o link para você conhecer os produtos e eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal, se já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou posicionar o fio no dedo, deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou introduzir a agulha debaixo do fio, girar a ponta da agulha para formar uma laçada. Vou segurar a laçada e buscando o fio, passando dentro dessa laçada, já forma a primeira corrente. Depois que fizer a primeira corrente, é só você fazer múltiplo de 3, ou seja, sempre de 3 em 3 correntes. 1, 2, 3. E seguir repetindo. 1, 2, 3. Lembra que é múltiplo de 3 mais 1? Eu fiz a primeira, depois eu segui fazendo múltiplo de 3, ou seja, sempre de 3 em 3. No meu trabalho, eu vou fazer um total de 22 correntes. Completei um total de 22 correntes, mas como eu disse, o importante é que seja múltiplo de 3 mais 1. Agora eu vou fazer a primeira carreira toda em ponto baixo e para isso eu vou voltar na segunda corrente. Não conta a laçada que está na agulha. 1, 2. Mas eu vou fazer o ponto baixo pegando somente o fio que está no avesso de cada uma das correntes. É super fácil também. Eu vou segurar a corrente virando assim na lateral. 1, 2. Vou introduzir a agulha sempre no pé dessa laçada que está vindo, olha, para a segunda corrente. E assim eu tenho somente o fiozinho que está no avesso. Veja, olha, temos somente um fio no avesso de cada uma das correntes. Na frente tem sempre 2 fios. Então, utilizando somente o fio do avesso, vou fazer o primeiro ponto baixo. Vou na próxima corrente também. Eu pego sempre no pé da laçada que está vindo da próxima corrente, olha, desse jeito. Faço o ponto baixo utilizando somente o fio do avesso. E eu vou seguir fazendo assim até o final do cordão, ou seja, ponto baixo em cada uma das correntes até o final do cordão inicial. Já estou chegando no final do cordão, fazendo ponto baixo em todas as correntes, pegando somente o fio que fica no avesso. Inclusive aqui na última corrente, eu consigo ajustar esse último ponto e fazer o último ponto baixo. Olha, temos aqui um total de 21 pontos baixos, ou seja, um ponto a menos do que o total de correntes, porque eu voltei na segunda corrente
para fazer o primeiro ponto baixo e uma corrente ficou aqui, olha, para formar a lateral dessa primeira carreira. Para começar a segunda carreira, eu vou fazer uma corrente e não vou utilizar essa corrente para fazer ponto em cima dela, só deixar aqui na lateral para que a lateral fique perfeita. Agora eu vou trazer o fio para frente e virar deixando na parte de baixo. Vou só posicionar o dedo novamente e já temos o fio pronto para trabalhar a próxima carreira. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto e vou fazer uma sequência com 2 pontos baixos. Por isso, olha, um múltiplo de 3. 1, 2, 3. Vou pular um ponto, vou fazer 2 pontos baixos. 1, vou no próximo ponto e faço ponto baixo também. Agora é só eu seguir essa sequência, uma corrente de espaço, pulo um ponto e faço sequência com 2 pontos baixos. 1, 2. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço sequência com 2 pontos baixos. Se você fez tudo corretamente, no final vai ficar assim, olha, veja que eu fiz uma sequência com 2 pontos baixos, vou fazer uma corrente, vou pular um ponto e vou fazer ponto baixo no último ponto. Não teremos no final aqui uma sequência com 2 pontos baixos. Eu vou te explicar por quê. Eu comecei fazendo também um ponto baixo sozinho, lembra? Um ponto baixo, fiz uma corrente, pulei um ponto e já fiz a sequência completa com 2 pontos. Então, é como se emendasse o outro ponto, aqui olha, está no início, então no final está exatamente igual e assim eu finalizo a segunda carreira. Para começar a próxima carreira, também do mesmo jeito, vou fazer uma corrente para deixar aqui na lateral e não vou utilizar essa corrente, vou deixar ela só para que a lateral fique perfeita. Vou trazer o fio para frente, virar o trabalho e agora essa carreira é um pouquinho diferente. Eu vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto, sempre vai fazer isso, tá? Ponto baixo na direção do primeiro ponto, independente da carreira. Mas logo à frente eu tenho um espaço com uma corrente. E nesse espaço eu vou fazer os 2 pontos baixos. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto baixo. Logo à frente temos a sequência com 2 pontos baixos, mas nessa direção eu vou fazer somente uma corrente. E vou para o próximo espaço de uma corrente para fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Uma corrente de espaço e vou procurar sempre os espaços de uma corrente para fazer esses 2 pontos. Então eu ignoro os 2 pontos baixos aqui e vou direto para o espaço de uma corrente e faço 2 pontos baixos. 1, 2. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Uma corrente de espaço, 2 pontos baixos no espaço de uma corrente. Já estou chegando no final da carreira e aqui vai uma dica. Se você deixar a sua malha muito esticada, você vai começar a fazer os pontos também repuxando. E aí eles podem ficar diferentes. Então é muito importante deixar a malha sempre solta para você trabalhar os pontos todos exatamente iguais do início ao fim do trabalho. Aqui eu estou chegando então no final da carreira e veja que eu vou fazer 2 pontos baixos nesse espaço de uma corrente. 1, 2. E para completar a carreira, eu vou fazer ponto baixo na direção do último ponto. Do mesmo jeito que eu começo a carreira fazendo ponto baixo, então eu termino também fazendo ponto baixo no último ponto, né? Comecei fazendo ponto baixo no primeiro e depois uma sequência com 2 pontos. Aqui, olha, termino fazendo a sequência com 2 pontos e um ponto baixo e assim eu finalizo mais uma carreira. Para começar a próxima carreira, eu vou fazer uma corrente para deixar na lateral, vou trazer o fio para frente, virar o trabalho, vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto. Logo à frente, nós temos uma sequência com 2 pontos baixos, então na direção de 2 pontos, o que eu faço? Uma corrente. E vou direto para o espaço de uma corrente trabalhar 2 pontos baixos. 1, 2. Na direção dos pontos baixos, eu faço uma corrente e sigo para o espaço de uma corrente para trabalhar 2 pontos baixos. Aqui é só repetição, vou fazer até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, vou fazer ponto baixo no último espaço de uma corrente, vou fazer 2 pontos aqui nesse mesmo lugar. E logo à frente nós temos uma sequência com 3 pontos baixos, então eu vou considerar os 2 primeiros como o espaço para fazer uma corrente. E vou direto no último e faço ponto baixo.
Ou seja, sempre que fizer uma corrente eu preciso pular 2 pontos baixos. E assim eu termino mais uma carreira. Como você pode ver, o início e final de cada uma das carreiras é exatamente igual, mas se você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço, abrem os capítulos e você pode ir no início de cada uma das carreiras para tirar dúvida. No meu trabalho eu vou seguir fazendo até atingir um total de 28 carreiras, e aí eu volto para mostrar para você como continuar fazendo. Já estou completando um total de 28 carreiras, e aqui olha, eu estou finalizando exatamente numa carreira igual à do início, com um ponto baixo, uma corrente, depois 2 pontos baixos, mas não tem problema se ficar diferente no seu. A próxima carreira eu já vou fazer toda em ponto baixo sem as correntes de espaço, mas deixa eu mostrar para você que aqui, olha, eu vou fazer a carteira com altura suficiente para caber um celular, um documento, e eu dobrando assim essa parte de cima fica até na metade aqui, olha. Se você quiser essa tampa um pouco mais baixa, pode fazer mais carreiras. Se no seu tiver ficado mais curto, não tem problema, pode fazer quantas carreiras for necessário para formar assim, olha, o suficiente para caber aqui dentro o celular, o documento ou o tamanho que você quiser a carteira. A minha vai ficar com essa largura, desse jeito, olha, vai dar certo para utilizar aqui para guardar um celular tranquilamente. E agora é só fazer os acabamentos. Só recapitulando então, eu fiz um total de 28 carreiras, mas independente da quantidade de carreiras que você fizer, na próxima carreira você pode repetir o que eu vou fazer aqui também, tá? Na próxima carreira eu vou fazer só ponto baixo sem corrente de espaço. Então eu vou começar fazendo uma corrente, vou virar o trabalho e dessa vez eu vou fazer ponto baixo em cima de todos os pontos baixos. No espaço de uma corrente eu faço somente um ponto baixo. Então, se você parou numa carreira diferente, ao virar o trabalho tem uma sequência com 3 pontos baixos, como é aqui na carreira anterior, não tem problema, é só seguir a regra, fazer ponto baixo em cima de todos os pontos baixos que você tiver aí na carreira anterior. Veja que logo à frente eu tenho só um ponto baixo, então faço um ponto baixo em cima dele. No espaço de uma corrente, dessa vez eu vou fazer somente um ponto baixo. E em cima dos pontos baixos, dessa vez eu vou fazer ponto baixo também, não vou fazer a corrente de espaço para pular esses pontos. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira, só um ponto baixo no espaço de uma corrente e ponto baixo em cima de todos os pontos. Vou fazer até o final. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos, no espaço de uma corrente somente um ponto baixo. Na direção do último ponto baixo, vou fazer o ponto baixo também, e assim eu finalizo então a última carreira, olha, toda em ponto baixo, exatamente igual a que nós temos aqui, olha, no início. Então, tanto faz eu dobrar para um lado para o outro, mas assim ele termina na mesma direção. Mas se o seu ficou com a quantidade de carreiras diferente, não tem problema se ficar no avesso também. Aqui, olha, então se eu dobrar, tanto faz deixar essa parte para dentro e essa tampa de fora aqui, ele já vai ficar com esse acabamento aqui na borda. Mas eu ainda vou fazer mais um acabamento aqui, ainda mais um detalhe nessa última carreira para deixar um arremate aqui antes de finalizar essa carteira. Aqui, olha, após o último ponto baixo, eu vou fazer uma corrente, vou devolver aqui a agulha na laçada, vou fazer mais uma corrente e aqui sim eu posso alongar o fio, mas eu vou deixar uma sobra suficiente para eu fazer o arremate aqui. Então é só você dobrar assim, olha, a quantidade aqui e cortar para fazer esse arremate. E agora, olha, eu vou tirar totalmente essa laçada, puxando a ponta, passando aqui na última corrente, para travar esse último ponto. E agora eu vou utilizar a agulha de crochê para fazer o detalhe, só que antes eu vou pegar aqui no ponto de baixo para não ficar essa abertura aqui, olha. Vou pegar na laçada que tem logo abaixo aqui desse ponto, vou buscar o fio, puxar para cima e depois puxar ele para a parte de baixo novamente dentro da laçada dele mesmo aqui, olha. Agora eu vou puxar esse fio passando aqui por cima dentro da corrente que eu fiz aqui na lateral. Aqui está o primeiro ponto baixo. Só que eu vou introduzir a agulha de trás para frente nas duas laçadinhas da corrente que eu tenho aqui na lateral. Olha, eu vou introduzir a agulha para puxar esse fio passando aqui por cima do trabalho para deixar a lateral aqui também não ficar diferente aqui o último ponto, tá? Só para deixar ele bem retinho aqui nessa lateral também, senão a última carreira fica torta aqui nesse último ponto. Agora sim, olha, eu tenho
o fio aqui totalmente formando o cantinho do trabalho aqui, deixando bem retinho. E isso aqui vai ser o detalhe da tampa, então se a gente não fizer assim, ele fica mais arredondado essa ponta, tá? Se você quiser, pode clicar no vídeo que eu vou deixar marcado como fazer esse arremate aqui da lateral para deixar o canto perfeito. Você clica, você consegue assistir a repetição desse arremate aqui da lateral. Agora veja que eu vou só posicionar o fio no dedo. Pegando agora na direção do primeiro ponto baixo, pegando os dois fios, eu vou puxar o fio para cima, formando só uma laçada, não vou passar ele totalmente. Vou no próximo ponto, vou buscar o fio e passar na laçada também. Vou só ajustar para não sair repuxando e não ficar encolhido aqui essa última carreira. Só fazendo esse detalhe, olha. Já estou chegando aqui no final, olha, fazendo esse detalhe sempre do mesmo jeito em todos os pontos. E para fazer essa lateral ficar retinha, eu vou fazer aqui até o último ponto. E aqui, olha, veja que eu fiz até o último ponto baixo, mas eu vou logo abaixo dessa laçada que eu tenho na lateral e vou fazer um ponto aqui também, para deixar aqui fazendo o arremate nesse último ponto. Aqui eu vou puxar o fio totalmente e agora eu vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro, deixando essa lateral reta também. Aqui, olha, se eu dobrar ele já para formar a carteira, ele já fica com esse detalhe aqui na parte da frente, olha, não deixar o detalhe no avesso, tá? A ideia aqui é dobrar e deixar o detalhe na parte da frente, fazendo assim, olha, o acabamento aqui na carteira, tá? Esse arremate aqui eu vou fazer com agulha de tapeceiro e eu vou aproveitar a agulha de tapeceiro também para emendar aqui as laterais. Então, vou só pegar aqui uma agulha de tapeceiro número 14. O ideal, olha, que seja assim, sem ponta, para você segurar e trabalhar com o fundo da agulha para esconder esses fios aqui, para ficar mais fácil. Veja que eu coloquei o fio aqui na agulha e vou atravessar com o fio, pegando aqui por dentro dessa laçada da lateral, só para esconder ele assim, sem fazer mais volume de pontos. E aqui dentro do avesso aqui da peça, eu vou só seguir escondendo, olha, na carreira de ponto baixo, com o fundo da agulha passando em alguns pontos. Não precisa tentar passar muito de uma vez, passando só em poucos pontos, olha, atravessando com o fundo da agulha, você não tem problema com furar a malha. Essa primeira aqui você não puxa muito para não arredondar essa lateral. Vou girar aqui para facilitar. E vou seguir assim, olha, passando uns 3, 4 pontos aqui, olha, umas 3 laçadas no máximo, para não sair repuxando os pontos, e sim passando ele com facilidade, sem repuxar aqui também. Não precisa esticar essa malha para não encolher essa lateral. Vou esconder um pouco mais e depois cortar a sobra. Fiz o arremate dessa ponta de fio, olha, então já tem essa lateral correta também. Agora vou fazer o arremate dessa outra ponta aqui. Essa vai ficar na parte de dentro aqui da carteira, olha. Então, se você não tiver deixado muita sobra de fio, nem se preocupe. Aqui também não é difícil fazer esse arremate, não. Na verdade, vamos só esconder essa ponta de fio aqui, antes de fazer os arremates das laterais também. Aqui, olha, eu vou pegar no último ponto, pega assim a carreira, deixando ela na parte de cima, e vamos tentar fazer, então, esse último ponto aqui ficar igual a esses outros. Olha, eu vou só pegar dentro da laçada desse jeito, ele aqui por fora, olha, fazendo com que o último ponto aqui fique parecido com os outros aqui na parte de cima, tendo assim também 2 laçadas, olha, aqui na parte de cima do ponto. Agora eu vou só passar ele na parte de baixo, aqui no próximo ponto, passar ele para o avesso novamente, aqui dentro assim, olha, com o fundo da agulha mesmo, sem repuxar esse último ponto, para deixar essa lateral retinha. E agora aqui no avesso eu vou esconder do mesmo jeito, vou seguir assim com o fundo da agulha, escondendo em alguns pontos, até esconder esse fio totalmente. Sempre tomando cuidado para não ficar repuxando o fio enquanto você esconde, passando aqui nos pontos, olha. Aqui eu já vou tirar, olha, já vou cortar. O importante é que essa lateral fique retinha também. Fiz esses arremates e agora eu só preciso dobrar, deixando a largura que eu preciso aqui para a carteira. Você pode utilizar a fita métrica, pode utilizar um objeto para medir o que você precisa colocar dentro dessa carteira. Olha, se vai ficar com a largura que você precisa.
Quando dobrar aqui, você pode ver se você quer desse jeito, se você prefere ela mais fechada, por exemplo, assim, olha, com a aba aqui na lateral de baixo, se você quer ela mais desse jeito, se você precisa dela um pouco mais alta aqui na parte de dentro e a aba aqui de fechar mais estreita. Então você que vai escolher exatamente a largura que você quer a sua carteira, dependendo aí também da quantidade de carreiras que você fez. Só que para fazer o arremate, para fazer o acabamento é bem fácil. Aqui, olha, eu vou medir, vou deixar aqui, vou até contar a quantidade de carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e com a de ponto baixo 10. Vou deixar assim as 10 carreiras e vou mostrar para você que eu preciso deixar totalmente reta aqui então essa carreira aqui, olha, não pode dobrar desse jeito e costurar enviesado, tá? Deixar desse jeito aqui certinho. E aqui na borda, olha, eu vou sempre posicionar carreira com carreira, dá para ver aqui, olha, essa parte mais alta de cada uma das carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, mas como tem a outra que fica mais baixo, são 10. E na hora de costurar aqui a outra borda também, claro, conferir aqui a parte de baixo e aqui também, deixando os pontos sempre bem alinhados aqui na hora de costurar, tá? E para costurar eu vou utilizar o fio de malha que eu utilizei aqui na confecção da peça e aqui eu vou só dobrar assim, cortei uma quantidade, 2 vezes o comprimento que eu tenho aqui no trabalho, mas talvez gaste até menos, tá? Vou utilizar aqui a agulha de tapeceiro número 14 também e dessa vez eu não vou utilizar o fundo dela não, então vou passar um pouco mais de fio, deixando assim. Vou dobrar aqui certinho então onde eu preciso e vou começar aqui próximo da lateral aqui onde fica na borda na parte de cima, que assim eu deixo uma sobra de fio e faço o arremate aqui perfeito. Tanto faz começar de cima para baixo quanto de baixo para cima, o importante é deixar aqui a sobra de fio e ir costurando, passando mais nesses pontos que ficam aqui na borda, olha, não passar muito lá no meio, desse jeito, olha. E dessa vez eu vou descer costurando de um jeito e vou voltar introduzindo a agulha ao contrário para costurar. Eu não sei se vocês já acompanharam eu fazendo emenda de quadradinhos aqui no canal. Mas olha, esse fio fica bem discreto aqui, não vai nem dar para perceber que a gente fez essa costura aqui pela lateral e usando a parte de fora mesmo. Só costurando assim, olha. Chegando aqui no final, olha, veja que eu vou fazer até o último ponto, tá? Para deixar esse fundo aqui também, olha, direitinho. E agora eu vou passar o fio de baixo para cima, eu vou voltar, olha, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto, porque agora eu vou voltar costurando o contrário. Mas veja que eu passei até na parte de baixo aqui para prender e repuxar esse lado aqui também. Olha, o penúltimo lugar que eu introduzi a agulha foi aqui, só que dessa vez eu estou costurando o contrário do que eu vim. Então ele vai fazer a costura total aqui nesses pontos, olha. Vai prender totalmente essa lateral. Veja que eu segui costurando, olha, e só falta prender essa lateral aqui para fechar totalmente. Então veja que eu vou pegar na direção do último ponto baixo, pegar aqui, olha, saindo no último ponto baixo, para a parte de cima. Agora eu vou fazer uma volta aqui por fora, só que eu vou pegar dentro desses 2 fiozinhos aqui da lateral. Aqui é até interessante pegar com o fundo da agulha, olha, pegar os 2 fiozinhos da lateral, esse na parte de cima aqui do ponto, né, da última carreira. E em seguida eu vou passar aqui no outro fio também que fica na borda de baixo, olha, passar pegando só um fiozinho saindo na parte de baixo novamente. E agora, olha, ele vai travar aqui totalmente. Eu vou voltar o fio para a parte de dentro, só que só na borda de baixo, desse jeito, olha. Puxar para a parte de dentro, aqui eu aperto. E agora dentro, olha, pegando na parte de dentro, eu vou esconder esse fio aqui nos pontos também para fazer esse arremate, para não ficar aparecendo lá na parte de fora. Só esconder aos poucos utilizando o fundo da agulha, do mesmo jeito que eu mostrei como fazer o outro arremate. Vou virar aqui, olha, para você ver que eu vou seguir escondendo e pode ir subindo. Não tem problema fazer aqui na parte da tampa ou se você ir para a parte de dentro. O importante é ir fazendo esse arremate escondendo nos pontos. Veja que eu vou sempre subindo para onde tem os pontos baixos, né? Assim eu consigo esconder ele totalmente. Pode descer também em direção aos próximos pontos. Esconder aqui, olha, pegando sempre esses pontos assim. Aqui já pode cortar a sobra. E o mesmo eu vou fazer com essa outra ponta de fio.
Costurei essa lateral e agora eu vou fazer o mesmo na outra também, olha, eu vou só seguir costurando do mesmo jeito. Aqui, olha, você pode medir para saber se está reto aqui também, né, carreira com carreira, e aqui na parte de baixo do mesmo jeito. E vou utilizar também, olha, fio de malha do mesmo jeito, da mesma que eu utilizei aqui na confecção, e vou só repetir o arremate. Fiz a costura da outra lateral, fiz o arremate dos fios aqui agora, olha, só dobrar, deixando aqui bem retinho onde nós costuramos, né, na mesma altura. Já tem aqui o formato da carteira. E agora só falta colocar os botões. Os botões ou o botão. Você pode tanto colocar um aqui centralizado, assim, ou colocar dois, assim, olha, mais na borda, tá? Aqui da carteira, se você quiser mais reforçada aqui a carteira. No meu eu vou colocar só um bem centralizado. E como eu faço para costurar os dois na mesma direção? Aqui vai uma técnica bem facinho. Olha, eu vou utilizar um pedaço de fio de malha, vou dobrar ele exatamente como eu quero aqui, olha, dobrar a ponta como eu quero. E digamos que eu queira colocar exatamente aqui nesse lugar, nesse ponto, o botão. Então vou introduzir a agulha, atravessando a carteira totalmente, vou pegar uma ponta de fio e vou puxar lá para cima, olha, uma ponta de fio de malha. Mas não vou passar todo o fio, tá? Vou deixar metade, metade. Assim, olha. Agora eu vou abrir aqui e vou cortar esse fio de malha na metade, deixando uma ponta para cada lado. Assim eu tenho exatamente onde costurar um botão e o outro, olha, a outra parte. Agora eu vou pegar o botão, olha, deixando a parte certinha que encaixa. A parte mais fina eu vou costurar aqui na tampa, exatamente centralizado onde eu tenho o fio de malha. E a parte mais grossa aqui desse botão, eu vou costurar onde eu tenho o fio de malha aqui na parte de baixo. Pode deixar ele assim para centralizar bem, costurar, e depois você puxa o fio de malha totalmente para a parte de trás e tira ele totalmente. Para costurar o botão, eu vou utilizar uma agulha bem fininha, um fio fino e firme também. Esse aqui, olha, um fio de costura normal. Eu vou utilizar uma cor um pouco mais clara para vocês verem a costura, mas quanto mais próximo aqui da cor da malha você encontrar um fio, né, mais discreto vai ficar esse botão. Então eu vou centralizar esse botão aqui na malha que eu coloquei para medir exatamente onde eu vou costurar. E a costura é bem simples. Como eu estou utilizando uma agulha muito fina, um fio muito fininho, talvez você não veja detalhes da costura. Mas o que eu vou fazer é costurar passando aqui, olha, dentro desses buraquinhos no canto do botão e costurando na malha sem deixar aparecer aqui do outro lado. Então primeiro eu vou centralizar o botão, deixando o centro do botão onde está saindo a malha. E vou costurar, olha, pode começar, tanto faz, pode começar um pouco mais distante, trazendo o fio para deixar a sobra já para fazer o arremate. Assim, olha. E agora eu vou continuar costurando, pegando bem próximo. Depois essa ponta de fio aqui eu escondo. Mas aqui, olha, eu vou passar várias vezes para deixar bem firme esse lado, depois vou costurar a outra alcinha do mesmo jeito. Aqui, olha, veja que eu fiz algumas voltas, deixei ele bem firme e agora eu vou continuar deixando ele centralizado. Eu posso costurar esse fio, olha, levando já para outra ponta aqui onde eu preciso costurar, só levando ele aqui por dentro da malha mesmo, para deixar aqui na parte de dentro. E vou costurar a outra ponta do mesmo jeito. E assim eu vou fazer com todos os cantinhos aqui do botão e depois eu vou prender o de baixo também do mesmo jeito. Não tem segredo, se você já pregou qualquer tipo de botão costurando assim as laterais, olha, é só costurar ele mesmo na mesma posição para ficar bem centralizado, para depois prender um no outro aqui na parte de baixo da carteira, tá? Eu vou costurar então os 4 cantinhos desse botão, depois costurar os 4 cantos desse aqui também, bem centralizado, e mostro para você o resultado. Prendi a parte de baixo, olha, do mesmo jeito, só costurei as abas aqui desse botão e agora, juntando as duas partes, ele já vai fechar a carteira. E se você medir, né, fazer como eu ensinei, passando a laçada aqui do fio de malha, ele já vai ficar reto aqui nas laterais. Para finalizar, eu vou utilizar uma alça com mosquetão. Essa aqui, olha, já vem prontinha, só plugar ela aqui na carteira e já fica pronta. Você pode também colocar alça, comprar aquelas alças que já vêm com mosquetão e colocar aqui na lateral. Eu fiz até um outro modelo, olha, um pouquinho, modelo não, né? Um pouquinho diferente o tamanho, coloquei a alça do mesmo jeito, eu até deixei a anotação aqui que eu também utilizei o fio mirô
e agulha 6, mas fiz exatamente igual com um tamanho diferente. Nessa aqui, se você quiser, pode colocar uma alça também, fica bem interessante. Eu espero que você tenha feito a sua, gostado do resultado. Se fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag Blog do Crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!